a gente percebe que ele destoa muito do que é normal a gente encontrar em história em quadrinhos para adultos. Vai. E como você disse, o Brasil tem mesmo essa imagem de que história em quadrinho é para criança, né? Mas teve algumas épocas, né, alguns lançamentos, né, de que falavam em graphic novel, né? Começaram a trazer algumas coisas para adultos, né? Fora da área de super-herói, né? Porque a maioria também era a área de super-herói. Mas dentro desses que não era super-herói e não era infantil, ele é um conteúdo revolucionário total, né? Eu até separei 2 que eu tenho e que eu lia muito aqui, ó. Peraí. Eu tive uma fase da minha vida que eu li bastante quadrinho. Mas pouca coisa eu tenho até hoje, assim. Mas aqueles que tinham o trabalho gráfico mais bonito, como esse aqui é muito bonito, que é uma com aquarela, né? Só que o conteúdo é terrível, cara. Entendeu? É um conteúdo revolucionário, politicamente correto, é tudo que a gente não quer, anticristão, né? Como é o caso também do Sandman, que foi um cara que eu li muito. Até Neil Gaiman, né? Então, eu li muito Neil Gaiman, até a hora que eu comecei a ver que aquilo não batia muito. Sim. Com o resto tava, o próprio Alan Moore, ele é um ocultista, né? Ele é abertamente ocultista, né? Ele trata, ele é aí que tá. Por isso que a gente entende, né? Tem a guerra espiritual, aí tem a guerra cultural e embaixo tem a guerra política, né? Na guerra cultural, né, é isso. A Bíblia diz: a boca fala do que está cheio o coração. Se o cara não é cristão, se ele, no mínimo, se ele, sei lá, é ateísta, né? O que influencia ele? Ele vai colocar na obra dele a visão de mundo dele, né? Ele vai colocar niilismo. Se o cara é um ocultista, ele vai colocar aquilo. E assim, a Marvel e a DC, que acabam virando filme, né? Hoje em dia a gente já tem aí anos, né, que vira filme, vira mainstream, né? Que aí não é só para aquela pessoa, não só para quem lê quadrinho, não, todo mundo assiste, né? E isso, na verdade, desde a criação, né? Se a gente pega a criação do Superman, né? Ele você tem livros falando principalmente da DC, né? Que todos os personagens fazem referência à mitologia grega, né? Então, a Mulher Maravilha é Diana, né? O Superman é Júpiter, né? Batman é o Hades e tal. E da Marvel já nos anos 60 já tinha essa cultura já mais pop, mas também com muito ocultismo, assim, né? E tem super-herói chamado Lúcifer, enfim. Né, o Doutor Estranho, tem muita coisa de conceito ali que é gnóstico, muito gnosticismo, né? Então, assim, e às vezes, né, as pessoas consomem sem saber o que estão consumindo, né? Então, eu não acho que, claro, tem coisas que eu já bato o olho, né, e já falo, não, nem vou ver isso, que isso é lixo mesmo. Agora tem coisas que você fala, não, tudo bem, eu posso ver, mas eu vejo com uma visão crítica, eu vejo já sabendo que eu estou assistindo alguma coisa que eu tenho que estar, né, que eu não vou com a guarda baixa, vamos dizer assim, né? Faz a suspensão da descrença, né? Exato, você né? Suspende. Deixa eu, antes, você pode responder essa pergunta do Gabriel Lopes? Qual a sua percepção sobre o personagem Aleph? Olha, o Aleph é fruto de cultura pop, né? O Antônio Calmon, que é o autor, ele era um cara que, talvez o cara que usava mais referência pop na TV brasileira, né? Nos anos 80 ele fez um seriado chamado Armação Ilimitada, que eu gostava quando era pequeno, ele citava muito filme, né? Ele fazia uma mistureba de cultura pop. Né, eu já tinha feito um trabalho, o meu primeiro, que foi uma minissérie chamada Sex Appeal, então a gente acabou já, né, criando um vínculo, né, no primeiro trabalho, e no segundo eu era cinéfilo, né, eu falei, trabalhei anos, eu digo que a minha primeira faculdade foi trabalhando em locadora de vídeo, porque eu vi tudo, né, desde blockbuster até Orson Welles e cinema francês, antes de entrar na faculdade eu já tinha assistido. Então, assim, eu tinha muita referência, então eu podia conversar com ele nesse nível, né? E já sabia que as referências dele era por exemplo, A Força, do Brian De Palma, né? Scanners, do Cronenberg. Então, assim, filmes que lidavam com essa questão de paranormalidade, né? De superpoderes. Então,
claro que adequado a uma novela das 7 da Globo, né? Então, assim, é diluído, né? É quase que um super-herói, né? Era um super-herói. Mas ele, por exemplo, o Aleph, né? É a letra grega, né? O alfa, desculpa, hebraico, né? O alfa no grego é o Aleph no hebraico, né? Então, é um nome que, inclusive, muito incomum no Brasil, né? A não ser da comunidade judaica, não. A novela ajudou a popularizar. Hoje encontro pessoalzinho de 20 anos assim que se chama Aleph, porque a mãe era fã, e eles mesmos me contam isso, né? Mas, então assim, né? Tinha já algumas coisas interessantes, por exemplo, essa questão de realidade virtual, né? O personagem do Zapata, do Fred Zapata, que era o meu arqui-inimigo, ele tinha uma central que eles usavam óculos de realidade virtual. Isso naquela época nem, né, não existia óculos, que agora eles vão querer também empurrar a goela abaixo da gente, né, essa realidade aumentada, enfim, para cada vez mais deixar as pessoas imersas num mundo virtual, né, fugir da realidade, né. Que mais? A família, né, a Zapata, era como se fosse um pouco uma sociedade secreta, assim, né? Então, o Aleph era como se fosse uma manifestação, assim, um escolhido de Deus, vamos dizer assim, né? Isso é minha leitura, né? Porque não fala na novela como ele ganha os poderes, nada disso, mas, né, por essa questão do nome e tal, que vai combater esse pessoal do mal. Então é uma dialética bem simples, assim, né? Mas daí tinha umas referências, né? Tinha ali um momento em que na história tinha uma imagem que ele, acho que se inspirou um pouco no Exorcista, né? No começo do Exorcista, quem lembra, né? Um arqueólogo encontra um ídolo, né? No Iraque, de um demônio babilônico e tal. Só que na história é um ídolo lá do Peru. Então né, a gente foi gravar em Machu Picchu e tal. Então tinha essa conotação espiritual também, né? Do Calmon colocar, tinha o Padre Guido, né? Então, mas era uma novela, mas assim, marcou bastante gente, né? Mas assim, o pessoal, às vezes tinha gente que não entende o contexto, né? Ficava, não, é demoníaco, né? Não era demoníaco, era cultura pop, e tinha o bem vencia o mal no final, tá? Então, assim, mas é isso, não tinha nada além disso, assim, né? Não promovia, né, nenhuma outra mensagem, como sendo, por exemplo, pró-transhumanismo, né? Como outros filmes, né? Que a gente pode falar aqui de alguns, assim, que são puramente gnósticos, né? Como Matrix, por exemplo. Então, em vez de ter um relativismo moral, não tinha um relativismo moral. O bem vencia o mal no final da história, né?